Tá, então, gente, o meu nome é Sebastião Menezes da Silva, sou conhecido como Sabá do Curiaú. Eu estou desde 18 anos de idade dentro daquela comunidade, ajudando a desenvolver, e o meu dedo está em tudo que se desenvolveu e que está lá, que está dentro do meu alcance eu fazer. Da parte cultural até a parte esportiva, que na verdade até o clube do Curiaú Atlético Clube foi eu que criei, até hoje eu estou como presidente do clube. E me inseri, que na verdade a minha profissão é agricultor, não sou professor, eu tenho apenas o 5º ano do primário, do antigo primário. Não estudei mais porque o meu pai não deixou, em função que eu era o filho mais velho, tinha que ajudar ele a trabalhar na horta. E com essa profissão, graças a Deus, eu tive a condições de conseguir formar meus filhos. E estou lá me inserindo na parte literária. Já produzimos 4 livros. A gente escreve o Jornal do Quilombo há 24 anos. Ultimamente, agora no dia 4 do mês que passou, dia 24, a Câmara dos Vereadores me fez uma homenagem de honra ao mérito, pelo que eu estou fazendo para a sociedade. E a minha casa, de menos de 15 em 15 dias, vive lotado de estudantes, pesquisadores, que vão atrás do saber e informação da comunidade. E eu estou aqui e garanto para vocês, falo de cadeira porque eu tenho um vasto e profundo conhecimento das questões sociais e comunitárias daquele lugar. Se hoje eu estou aqui, porque o Alexandre chegou até a minha comunidade por indicação e informação de que ele tinha que me procurar. E nas conversas, ele gravou e depois deixou de gravar e depois a conversa fluiu. E ele até, tenho certeza que ele pode ter falado para vocês, coisa que depois da nossa conversa ele deixou de registrar. Porque às vezes, como eu sempre digo, venham para cá para conversar, não tragam perguntas prontas, porque vocês têm 2 respostas, é sim ou não. E se você estiver num ambiente dessa natureza, você colhe coisas que você nem estava... Estava no script, né? Pronto, então é essa palavra. Nem estava no seu entendimento e conhecimento da situação, e você desvia a sua atenção do que você veio buscar e acaba seguindo um outro raciocínio. E a minha casa vive desse padrão, cheia de gente. Me convido para dar palestra na universidade, nas faculdades, nas escolas de segundo e primeiro grau. E eu estou me focando numa área que não é a minha. Essa área é de enxerido que eu estou, levado em função da procura do saber do Curiaú. Inclusive, por eu estar escrevendo o Jornal do Quilombo, fui parar na porta de delegacia por estar fazendo denúncias junto com o grupo que eu convidei. E as pessoas que eu convidei para fazer parte para os textos e as informações ser maior, ficaram com medo de serem presos e saíram. E eu estou sozinho até hoje. Só que eu diminuí a intensidade de fazer o jornal. Quando o professor foi lá, eu já não tinha mais uma edição do último, e está no forno. Deixei um espaço lá para quando eu fosse daqui, colocar o que eu encontrei por aqui, o que eu participei por aqui, o que eu vi por aqui, para fazer umas grandes informações de uma fantasia que às vezes a gente tem e acaba vendo na prática, a realidade é outra. E eu estou muito feliz que o Leandro está me dando essa oportunidade de se dispor em estar me levando em lugares tão bonito e bom, para que eu tenha a visão da verdade de que o camarada aprendeu na sala de aula, que na prática as coisas são totalmente diferentes. Então, para mim foi um prazer, e disse para o amigo aqui que eu tinha vontade, que eu estava vindo para cá, e ele fez essa interação, que era para procurar ele aqui. Passei a bola para o Leandro e teve esse diálogo entre eles, e já a verdade ele já é ele, porque de um carioca para um carioca fica mais prático dele se entender. Então, se fosse comigo, ele teria dificuldade. Agora, eu digo outra para vocês, eu não gosto de telefone, não gosto de estar em rede social, porque a rede social lá na minha comunidade é para confusão. É o único camarada que tem coragem de mandar texto, voz para o outro, brigando.
E eu gosto mais na época do passado, que vai logo na cara do outro, dá porrada e por ali o negócio as coisas se definiram. Resolve logo. Resolve logo. E eu fiquei muito contente, ainda fiz proposta para ele, que quando ele me fez a pergunta, eu sabia, o que você pode estar dando de um conselho para que eu possa levar para as comunidades que eu... Falou isso, né? De cidadão, como é que eu posso estar influenciando um conselho daqui para lá que nós só copiava as coisas que vinham de lá para cá? Inclusive ainda tinha gente que dizia que nós aqui do Amapá, nós era filial do Rio. Então, Não tem como, pô. Não. as coisas que Mesmo, nós só tínhamos a visão daqui para lá, que se copiava, que se tinha o entendimento, às vezes a questão de informação, de meio de comunicação e televisão, a gente vê que tem um diferencial muito grande. Você olhar na cara de uma coisa e estar perto de que você enxergar por um vídeo. E isso é muito prático. E a proposta que eu fiz a ele, seria muito prático e bom se nós pudéssemos chegar numa roda de conversa para passar experiência um para os outros, colher informação e dar informação, aí seria um ponto positivo, que você tirava daquela ilusão ou fantasia, uma prática, uma realidade, um caminho para direcionar determinadas situações. Outra situação que eu também frisei, eu tenho uma professora que eu conheço desde 1999, por causa dessa situação de literatura, doutora da Universidade Estadual, que é a professora Edna, que está me acompanhando esses tempos tudinho, porque ela ficou deslumbrada com o que eu faço. Aí, todas as alunas dela que ela está formando, que ela está orientando, tem várias acadêmicas que estão seguindo a mesma linha. História, e vão procurar e fazer o seu trabalho. E tem uma outra moça que está se dispondo, quando eu escrevo o jornal à mão, e ela vai digitar para poder eu fazer a tiragem dos exemplares. E está na mão da menina. Então eu disse para ele, se houvesse uma oportunidade de nós termos essa roda de conversa num amplo direcionamento das classes sociais, culturais e principalmente professores, que são a maioria, nós temos tanta coisa gravada, tanta coisa filmada entre ela e essa acadêmica, que a gente podia estar passando 2 horas aqui mostrando situações que a gente gravou, filmou da questão do Curiaú antigo para o Curiaú hoje. Inclusive o último livro que a gente escreveu, Curiaú, as suas mudanças e seus desafios, que o lugar virou, vamos dizer, virou de cabeça para baixo. De uma situação de 1980 para os dias de hoje, ninguém conhece o Curiaú do passado, só estão vendo o Curiaú do presente, que não fazem ideia como era aquele lugar rústico e muito seguro, que a gente era feliz e não sabia. Então, estou pronto aqui para a gente perguntas e respostas e se inteirar na conversa. Tá? Satisfação. Você sabe, aqui a gente tinha... É quase que um jornal, depois melhorou, a gente saiu tipo umas tiragens como um jornalzinho, um folhetim, mas aqui tinha muito do Pasquim. E aí, quando chegava na Semana Santa, aí escrevia o Pasquim e fazia um boneco, era um Judas, botando na esquina aí. Aí o Judas ficava lá vestido com a roupa do cara, com aquele caderno da vida do cara. Mas aí o pessoal, foi chegando mais gente de fora, a pessoa começou a ficar muito brava, mano. Eu queria bater no outro aí que escrevia, né? Aí essa temática do Pasquim foi diminuindo. Aí a gente começou a fazer começou a ter a gente arranjando uma rapaziada, fazer um jornalzinho, aí botava nos pontos-chave, aí o pessoal do comércio pegava e fazia mais cópia e ia distribuindo. Mas aí o povo também começou a ficar muito bravo, começou a querer processar o outro. Aí falou, rapaz, isso aí também tá dando muito certo não. Aí a gente descobriu que existe o tal da psicografia, né? E o cara vai num centro espírita e psicografa. Aí o que a gente faz agora? Quando quer escrever alguma coisa, a gente vai no centro espírita, aí os caras que eram escritor antigo, que já morreram, eles mandam psicografar. Aí não tem autor, pô, vai lá e bate um santo lá, foi o que fez. Aí diminuiu um pouco a confusão, mas a gente já passou por isso aí, o pessoal fica bravo, não gosta quando tu escreve e fala umas verdades, fica bravo, quer te bater na rua. É terrível isso aí, mas é bacana, o jornal é importante, assim, parabéns pro senhor por essa iniciativa que foi o jornal. Isso é muito legal e é difícil, porque nem todo mundo quer
Muitos anos, né? 20? 24 anos fazendo 4 jornal. anos, vai fazer 25 agora. Aí, que coisa linda. Pô, bacana demais. Pô, parabéns, fiquei encantado. Legal. Pessoal, fiquem à vontade. Eu só bati uma dúvida aqui inicial. O nome Curiaú, o significado dele... Boa pergunta. Termina. Não, eu queria saber o significado da palavra Curiaú. Tá. Lugar bom para criar. Tá. Aí, e era lugar bom para criar boi. Porque quando os escravos chegaram lá, que ainda era na época dos escravos mesmo, levado lá por um português, e nessa trajetória, não se sabe como ele se apropriou desses 7 irmãos escravos. Eu sei que até ele chegar lá, a mulher dele morreu nesse trajeto. E ele ficou então tomando conta dele, mas ele não era aquele senhor ruim. O nome dele se chamava de Miranda, mas ninguém procurou saber se era o nome ou se era sobrenome. Inclusive até hoje ainda tem a família Miranda dentro do Curiaú, já aquele sangue ralo. E com essa questão toda, o lugar, quando eles descobriram, que foi o Francisco Inácio, que atrás de mel, porque era para adoçar o alimento que eles estavam no esconderijo no Mocambo. Então, né, quando eles chegaram lá, e ele voltou e disse, senhor, eu encontrei um lugar maravilhoso, que era bom para criar. Então vamos para lá. E aí pegaram todas as traias daquele lugar onde eles estavam acampados, se embrenharam numa mata, que até hoje era uma mata chamada de Picada, que já destruíram tudinho, está um vilarejo lá, que quando eu fiz até uma situação lá, deixa um pedaço de mata preservado aí, que é para contar a história da Picada, por que Picada. E quando vararam lá na expansão, no lago, enxergaram aquela beleza de paisagem linda e não vão ficar. E ficaram, como o Leandro conhece, na beira da descida do lago, fizeram lá a casa grande para ficarem lá. E então o lugar era Criaú. Quem que mudou para Curiaú? Primeiro educador que foi para lá. Porque ele não perguntou para pessoas analfabetas e por que era Criaú, e ele então mudou o nome, Curiaú. E aí fica essa pergunta, por que tu me perguntou? Foi uma mudança de pessoas de fora que procura não saber a sua realidade e procura consertar o seu jeito de falar e o seu comportamento. Respondi? O nome original é Criaú. Era Criaú. Aqui tem muitas dessas coisas, mas é a especulação imobiliária. O cara vê um lugar, aí ele quer vender terra, aí às vezes o nome do lugar não é um nome que apresentável para vender, isso no conceito dele, é claro. Aí ele quer mudar o nome do lugar para poder chamar a atenção, para poder vender as terras que estão naquele lugar. Aqui acontece muito isso aí. Aqui próximo mesmo tem um lugar que chama Piabas, né, que é um nome muito antigo, quando nasci já tinha esse nome, meu avô já tinha esse nome, né? A do Rio, o pessoal pescava piaba. E aí o pessoal quer mudar o nome para apontar o oceano, que é um nome mais bonito, é um nome de um condomínio, para poder vender terra. E se o povo não se reunir ali e não espernear, não bater o pé, muda. Muda. O povo tem que bater o pé, senão é complicado. Acontece muito aqui. Impressionante. Seu Sabá, uma coisa que o senhor me falou lá que me ficou na cabeça, que eu acho muito importante, tanto mais para agora. Né? O senhor me falou da necessidade da organização dos quilombos, da união dos quilombos. Né? Gostaria que o senhor voltasse a esse assunto, que eu acho que é muito importante. Por que razão? Porque a primeira coisa que eu fiquei curioso, e falava para o Leandro, porque eu queria ver aqui, quando falar de quilombo, como é que se comporta um quilombo dentro de uma capital e como é que vocês lidam com isso? Depois vocês vão me responder. Antes de eu responder a pergunta e entrar no assunto que o professor falou, vai direcionado a todos vocês aqui. Vocês têm um título de domínio territorial aqui? Não, a gente tem a certificação, né, como reconhecimento como comunidade quilombola, mas aí a gente não tem ainda, né, esse título do INCRA, né, do território. Ou seja, né, isso a gente ainda não tem, ainda está no processo ainda no INCRA, mas é aquele negócio, né, cara? Eles vão empurrando com a barriga o máximo que pode. Vejam só, nós lá no Amapá o Curiaú tem. E vocês aqui, onde começou tudo, ainda não tem. Agora, tu tem a dimensão de casos vocês lutaram por causa
do direito disso? Qual é a dimensão desse território que vai caber a vocês? Sim, ele tem, esse território como um todo, esse território aqui, tem 10% do tamanho do parque. Tem 1,2 hectares de tamanho. Pois é. O primeiro documento, que ainda era regido pelo Estado do Pará, que era pelo Grão-Pará, depois de 50 anos atrás, que a velha Dominga foi da parte que requeria aquilo ali, ficou guardado lá. Que quando ela soube que eles estavam livres da escravidão, ela foi lá na divisão de terra, que era DTC, que até hoje eu tenho um documento, que eu procurei ter toda a documentação para provar. Não trouxe para vocês por causa que eu não queria trazer peso. Mas ela foi retirar esse documento em 1891. Há 50 anos atrás que ela tinha dado parte para ir retirar o documento. E quando ela foi retirar no superintendente, a gananciosa já tirou lá, mudando o texto, dizendo que os irmãos, os outros 6 irmãos, estavam na dependência dela, que o terreno seria para ela e os outros na dependência dela. E aí ela, se dando-se o direito, guardou o documento e botou num baú. O irmão dela, o Lino, procurando coisa dentro do baú, encontrou que era o único que sabia um pouco da leitura. E achou o documento e mostrou para os irmãos que ela tinha retirado o documento em nome dela, sozinha, e os outros eles com um agregado. E aí começou a confusão entre eles. E foi por isso que eles foram se dispersando, e como o Leandro algum ponto sabe para onde foi, para o Curralinho, para Casa Grande, enfim. E nessa situação toda, quando as coisas foram melhorando, e a gente estava com isso. No momento que a Fundação Palmares estava com essa responsabilidade de andar buscando esses lugares que era preciso a titulação, quando chegaram no Curiaú, sabendo que era de fato de direito um lugar de quilombo, eles não procuraram nem dar o que tu tem aí dizendo. Uma certidão e uma garantia. Não, nós precisamos titular. E nesse meio tempo, houve um problema tão grave lá, que eles conheceram o seu Roldão, através de uma briga de um policial lá com o seu Roldão, porque ele tinha pegado um pedaço de terra lá, pelo velho Joaquim Tiburcio, que deu para ele fazer uma casa de veraneio, porque ele era uma pessoa, que ele era um agrônomo, que cuidava, e engenheiro, que cuidava do gado deles. E ele então deu um pedaço de terra para que ele fizesse uma casa para passar final de semana. Doutor César Cerqueira. Do azar, ele largou, que foi o primeiro instituto que foi lá para o antigo território federal do Amapá, que é a antiga Acaramapá. Ele vende para esse policial. Esse policial, não sabendo como era a situação, ele ia querer mandar cercar e dizer que aquilo lá era dele. O pessoal batendo de frente com ele. Não, tu não pode cercar, isso aqui é nosso. Não, eu comprei. De quem? Do César Cerqueira. O César Cerqueira não comprou de ninguém. O César Cerqueira ganhou esse pedaço aí para fazer só a casa dele. E aí foi uma confusão generalizada lá, que só não deu morte, porque na época o presidente da associação disse: "Seu Rodão, pare com isso, que eu vou entrar em contato imediatamente lá para a fundação para ver que providência eles vão tomar." E já estava andando isso que tu está dizendo, empurrando com a barriga para a titulação. Quando acontece o fato de estar essa confusão toda, a fundação entra em contrato na Universidade Federal do Pará para que mandasse 2 pessoas imediatamente para fazer a antropologia da comunidade para poder titular. Aí que foi para lá a Rosa Azevedo, professora, e a Joseline Trindade. Passaram lá menos de 15 dias lá fazendo a busca com as pessoas mais velhas para ela fazer um laudo antropológico. E todo mundo, pego de surpresa, não sabia como conversar com ela, porque pessoas de fora, chegar num lugar desse como esse aí, querer buscar informação Lá em documento, do princípio até no meio, você não fica preocupado de estar falando? Vou falar. Está compreendendo? Então você, se já não tem um bom relacionamento, às vezes individual, assim, de vizinho, você vai ter com um estranho. Então estava muito vago aquelas informações. Aí, esse tempo todo, como eu saía de casa 5 horas da manhã e só voltava às 7 horas da noite, ela tinha dificuldade de me encontrar. Aí só falta o seu Sabá, que tem informação
como é que você... Ela teve que ir com a minha mulher, pedir para marcar uma audiência comigo para me esperar ela. Deixei de trabalhar uma tarde para esperar ela chegar. E quando ela chegou, que ela era estrangeira, mas já estava falando bem português, e era professora da Universidade Federal do Pará, que na verdade ela trabalha até naquele núcleo da cartografia da Amazônia. Eu disse, Sebastião, a gente está precisando conversar com o senhor porque a gente quer uma informação e por isso que eu sou que sabe sobre a respeito do princípio da vivência do Curiaú, por causa da gente fazer um lado antropológico, por causa da gente titular as terras de vocês. Digo, mas que significado, professor? Não, a história, como começou, que você possa, a gente já sabe, mas precisa fazer isso. Eu digo, peraí. E eu fui lá, fui buscar um manuscrito, porque de 18 anos que eu escrevi esse manuscrito, porque quando eu ia conversar com as pessoas que me escolheram para mim ser o multiplicador comunitário do setor público, que era dessa antiga Acaramapá para a comunidade, eu fui escolhido, mandado pelos guardiões, que era para mim fazer esse treinamento, para ficar trazendo essas informações e levando. E nessa conversa que eu ficava conversando com os mais velhos, todos eles, quando eu perguntava uma coisa, eles tinham que contar uma história. E é por isso que não se deve nenhuma coisa para vocês que são professores e estudantes. Venham para conversar que vocês vão descobrir uma história e lá vocês vão tirar o que querem. Então ele conversava e eu começava a dizer, eu tenho que começar a escrever para não esquecer essas coisas. E comecei a escrever. Que quando eu levei esses manuscritos lá para a antiga Instituto da Produção Agrícola, que é do setor primário, aí a professora Amélia disse, Sabá, o que tu escreveu aqui dá para fazer um livro. E que é mesmo, professor? Busca mais coisa para poder a gente fazer um livro. E foi aí que eu passei a pesquisar, que eu escrevi o primeiro livro, Curiaú, Sua Vida e Sua História. E aí passou 20 anos guardado. E lá tinha a antiga LBA. Vocês sabiam o que significava LBA? Legião Brasileira de Assistência. E lá eles tinham uma pessoa que dava assistência dentro da comunidade, através do superintendente. E tinha uma superintendente nova que estava assumindo, eu fui lá e levei o material que para ver se era uma da assistência e ele estava com atribuição dentro da comunidade, para que pudesse me ajudar a publicar aquele trabalho. Ela ficou refolhando aquela manuscrito, interessante. Mas o que eu vou ganhar com isso? Nada. Digo, tá bem. Eu digo, eu não me importo, eu não sou professor, não sou coisa nenhuma, eu sou agricultor, o que eu vou... Peguei, guardei. E quando ela chegou lá, eu fui buscar isso do fundo de uma caixa. Professor, está vendo o que vocês querem? É isso. Eu peguei, ela começou, nossa, seu Sebastião, eu passei 15 dias andando aqui e tudo que eu quero está aqui. Eu digo, então faz o seguinte, eu estou ocupado lá atrás, fico aí tirando o que vocês querem que eu vou trabalhar. E elas ficaram lá na sala reescrevendo o que eu tinha escrevido, que no relatório dela ela colocou que aquele documento que estava guardado há tantos anos, que era preciso a secretaria, que na época criaram a Fundecap, publicar que aquilo ia servir, que realmente você sabe que serviu. Então, que quando foi para fazer a titulação das terras do Curiaú, eles não fizeram uma reunião com a comunidade para dizer de que forma, de que maneira, de que jeito nós tínhamos que se comportar ali dentro com uma área protegida, que foi criada uma APA, que passou por 3 situações, para depois chegar à área de proteção ambiental, era a área de conservação, enfim. E com essa questão toda, o que ocorreu? Quando pensamos que não chega uma caravana, vamos entregar o título para o Curiaú. Todo mundo ficou de queixo aberto, boca aberta. Quem estava por dentro disso era o Corujão, que chamamos de Araújo, que estava na época da presidente da associação, que andava viajando, vindo para Brasília, para ver o andamento por causa de acelerar a situação. Não foram perguntar se a gente se queria, porque tinha família lá que podia ser feito diferente. Não perguntaram, não orientaram o que eram de verdade, como poderíamos estar procedendo lá dentro. Só deram um território, quer dizer, demarcado com 3.321 hectares, 89 áreas, para tiver a dimensão que nós temos, além da tua. Poxa, é muito grande. E 39 centiares.
Então é uma dimensão. Só que dentro dessa área que o documento anterior que a Véia Dominga foi retirar lá, era de 3.666 hectares, 47 ares e 42 centiares. E quando o governador, o prefeito lá, na época, criou o bairro Capilândia, que tem um nome que era do Capiberibe, que ele destruiu aquela área lá porque nós ainda não estávamos com o título na mão, ele levou 30% dessa área. Então fizeram, por isso que o Leandro conheceu lá, que tem a chamada Estrada da Fronteira, porque foi lá que ele fez uma estrada que foi lá na beira do rio, num lugar Mocambo, que era onde estavam os negros logo fugidos, lá escondidos. Lá ele fez a ponte para atravessar para o outro lado do rio. Pegou uma área lá que era também da Marinha, mas como ele era poderoso, ninguém brigou com ele, ele ficou lá até hoje. E de lá para cá, a linha ficou direta, que não era o bairro todinho que era Capilândia, que hoje é Novo Horizonte, era tudo Curiaú. Inclusive tem uma área lá, que até hoje deram o nome de Lago das Vacas, que o gado do Curiaú pastava lá. E no momento que estava secando, essa vaca se atolou lá, o urubu comeu lá pelas costas, porque ela não podia se enterrar. E nós perdemos toda aquela área. Então nós só temos da fronteira, que a gente chama, para dentro. E nós perdemos essa porcentagem de terra. E estamos arriscados a ter essas problemáticas lá nos outros bairros que estão limitando, que é Boné Azul e Novo. E um outro bairro que tem lá por trás, que está tendo um problema muito sério lá. Então, as perguntas que você me fez, eu vou responder agora. Por que precisa a gente ter esse tipo de relacionamento entre essas comunidades menos favorecidas? É para a gente procurar refortalecer, que pode dizer, uma rede, gente, de interação, de fortalecer até a pressão para você ganhar o seu título, para poder você ter o seu direito, e as outras comunidades de menos referência ter esse entendimento de como buscar e ter o seu direito adquirido. Porque se a gente ficar isolado, mesmo assim, nesse tempo moderno, baseado na tecnologia, mas tem esse diferencial, porque a minha intenção de vir aqui era para ver se vocês são muito na frente da gente aqui, que tudo começa para cá, e vocês não têm um título, aí, camarada, então como é que vocês podem dizer que isso aqui é de vocês? Então, como disse, você só é dono do que você tem como registro dizendo que é teu. Você só é como é o seu nome? Sandro. O Sandro, porque tu tem uma carteira de identidade, né? Porque senão tu podia ser qualquer outro nome que te chamasse até de Zé, porque você não tinha uma referência. Alguém me pergunta mais? Eu respondi? Assim, acho que o senhor falou, a gente viveu também essa questão da revirada. A gente era o melhor, né? Tinha o melhor, que eu nasci, não tinha luz, não tinha nada. Não tinha nada. Então era um lugar isolado do mundo. Mas era tudo nosso. A gente era feliz e não sabia. E aí, com a criação de um parque, na verdade o parque eu digo que estructurou a nossa comunidade, que ele entrou por dentro da nossa propriedade. Pessoal, Se quem quiser dizendo, sair do sol, chegar para cá, fica à vontade. se Não fica com dizendo- vergonha não, hein? Só puxar a cadeira pro lado. se dizendo o nome de tudo isso, e a gente como morador tradicional, né, quilombola, a gente era visto como invasores. Só que a gente tinha documento da terra. E aí, até então, em várias reuniões, a gente era tratado como área de risco. O pessoal era complicado, os invasores e tal. E aí, a certificação é que deu uma revirada também, que aí o olhar já mudou um pouco. Não tanto como deveria ser. Eu acho que se você tem uma terra e é tomada que é teu, e depois você acha que estão fazendo uma gratidão te dando de volta que é teu, não existe isso. É verdade. Estão achando que estão fazendo um favor. Vou te dar para você. Não, devolvendo o que é meu por direito. Foi tomado. Ninguém foi notificado, não se houve uma reunião, assim, ó, vamos criar um parque, o que a gente faz de melhor? Para ser um parque melhor com todos aqui. Né? Acho que tudo combinado não é caro para ninguém. Mas quando o parque chegou, eu tinha 14 anos. E assim, eu não tinha um entendimento, né? Hoje eu estou com 64 anos, não, tinha 14. Meu pai já de idade, né? A minha avó já não existia, mas aí eles ficavam com medo que as pessoas chegavam botando a pressão, ó, a partir de hoje tem um bananão, mas não pode roçar, não pode tirar uma árvorezinha igual aquela goiabeira, porque é proibido. Eu não estou entendendo. Não, mas que é a justiça, você não sabia dos seus direitos. Então, você ser esmagado sem conhecer os seus direitos,
As pessoas vão usar de você no terror psicológico. Então, a gente viveu esse tempo de terror, né? Os mais velhos com medo de ser preso porque não fez nada. Tem que ser preso é o governo, que tomou o que era teu. Se você tomar alguma terra de alguém, ele não vai te matar. Não, você foi tomado e ainda tem de ficar escondido, né, com medo de ser preso. Cara, você não cometeu nenhum crime. Quem cometeu o crime, ele estava lá em cima no poder. E aí hoje a gente vive essa questão, né? Nós temos documentos, mas não tem a garantia da terra. Então, não estou querendo que faça um agrado dando um tiro, não. É só devolver o que é nosso, por direito. Só devolver o que é nosso. Foi tomado. Então eu sempre digo assim, tiraram o que era nosso, e hoje a gente tem que estar mendigando, pedindo por favor, e é o INCRA diz que não tem perna, se não tem perna, não se envolve com isso. Então, assim, essa questão da terra, alguns, a gente foi em Paraty, foram titulares, né? Ganharam o titular, mas aí tem todas as regras que tem lá. Mas são a minoria, aí a gente vai lá no INCRA, quase uns 10 metros de altura de documento, que está jogado e o cara vai revisar, vai te dar o teu direito, mesmo você tendo documento, a gente tem alguns documentos que está à frente de algumas comunidades. É o que o senhor falou, se a gente não tiver numa rede, né, nessa interação e trazendo solução de alguém, né, para trazer na realidade de hoje, por que eu tive e eles não têm. Então está faltando o quê? Está faltando a boa vontade. A politicagem não vai te dar esse direito, ela quer o contrário, que as pessoas mais morram e os mais jovens, que a gente está tendo um vazio, que os jovens não estão interagindo dessa guerra que criaram para a gente, que essa guerra não foi eu que provoquei, eu provocou por eles. Então a gente está numa resistência, né? E a maioria morreu, os mais jovens não sabem por onde recorrer, e a gente vive essa diferença. Não é só aqui, né? Acho que no todo, né? E naqueles que nem chance de ter o reconhecimento já teve. Não é o nosso quilombo reconhecido, mas já tem vários deles aí que têm o mesmo direito nosso que estão aí jogados. Então acho que a guerra maior de Vargem está aqui em Vargem Grande. A guerra maior porque a terra tem um valor grande, acho que dá dando uns 2.000 por metro quadrado. Tu acha que um quilombola com uma área desse tamanho vai fazer um condomínio, por que esse cara está fazendo no meio do meu caminho? Então a gente é um objeto de guerra. Eles vão querer que você seja esmagado, ó, expulsa, cara, espalha muito dinheiro, cara. Os caras estão numa área que é uma mina de ouro, cara. Se eu fizer 150 metros quadrados, eu vou ganhar aí milhões, os caras estão aí com um monte de terra para quê? Segundo, o agricultor deixou de produzir. Então você não consegue mais produzir o que é teu, você fazia normal. E tu acha que um jovem vendo os mais velhos sendo expulso daquilo que ele fazia, vai querer ser um agricultor? Não vai, pô. As escolas não ensinam um aluno a ser um agricultor. Ninguém te diz para você, tem que ser um agricultor, a cultura da vida é o alimento saudável, orgânico. Ninguém vai te dar esse direito de você aprender numa escola. Não é só de história, a história é real nossa, no dia a dia. Ninguém vai te dar isso. Então, assim, eu já fui numa escola, vamos fazer uma ordem. Mas de 10 professores, um abraça a causa, o resto não vai, pô. E sabe que a razão e a vida está na terra. Está na terra. Está na massa, a saúde. Não está na farmácia. A farmácia está aqui, ó. Até me arrepia, porque a natureza tem tudo. A gente tinha tudo. Terra, aí você falou, eu fui criado com a minha mãe botando comida na mão, botando roupa passando na boca. Hoje, se você fizer isso, que nojo. Não, isso é nojo. A menina falou para mim, eu mastiguei um chiclete, não tem onde jogar para nada. Ah, mas você não tem? Não, tem nojo de quê, cara? A gente vive uma sociedade, o ser humano está se afastando dele mesmo. É melhor se isolar. No momento que você se isola, se divide, perdeu. Quando você está junto, acabou, não tem jeito. Um pivô é isso aí, ó. E lá, como eu estou fazendo essa crítica, as pessoas estão deixando de se olhar na cara, porque ninguém mais quer fazer reunião presencial. Isso está afastando, eu não concordo com isso, não. Está afastando o chamado interação de vizinho. Porque se você, às vezes, está morando bem ali, em vez de você ir lá, meu compadre, meu vizinho, eu estou precisando disso. Não, ele manda um texto ou um áudio de voz. E isso está afastando o chamado de vizinhança, está afastando o chamado de parentesco, por essa tecnologia aí, que é fácil de lidar, mas está sendo nocivo
para um povo realmente tradicional. Muito bem. Assim, eu sempre falo que os desafios são parecidos, né? Mas os lugares são diferentes. Aqui no Rio de Janeiro, o que acontece? A gente acaba tendo muito contato com as outros quilombos, com as outras comunidades, e nos lugares que a gente enxerga, que também deveria ser no quilombo, não é, porque as pessoas não sabem, né? Dessa sua ancestralidade, não sabem do seu passado. Tem o André, pô, melhor do que ninguém, também roda nas favelas aí. A gente chega na favela aí e sabe que aquele lugar ali, cara, as pessoas que estão ali são descendentes de quilombola, as pessoas têm toda uma ancestralidade, têm todo um passado que as pessoas, muitos não querem que eles saibam. Né? O interesse é que eles não saibam, para que eles não briguem pelos seus direitos. Quanto menos eles souberem, melhor, então menos briga vai ter. Mas aí o que acontece? Nós aqui no nosso caso, na questão fundiária, a gente está até numa condição melhor do que muitos outros irmãos, aqui no Rio de Janeiro mesmo. No Rio de Janeiro a gente tem uma pressão assim, imobiliária muito grande, né? É o avanço imobiliário, são grupos paralelos aí, seja tráfico, seja cada lugar tem um problema complicado. E no nosso caso aqui, o mal que nos atacou muito tempo lá atrás, que foi o parque, né? Que, assim, trouxe vários problemas, a gente aprendeu a lidar melhor com isso hoje em dia e acaba sendo o mal que nos protege. Principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, onde você tem um avanço da cidade de certos grupos numa área igual essa aqui. Então hoje a gente aprendeu a lidar melhor com isso, então dependendo da situação a gente bota o Estado na frente. Fala, não, tio, tu não é o cara? Resolve aí. Não é comigo não. E no nosso caso aqui, a história fundiária aqui, a gente tem um documento da terra. Cada um tem o seu documento de sua área. Porque essa área, esse lugar aqui, como é que é a história fundiária disso aqui? Isso tudo aqui pertencia à família de Estácio de Sá. Então a família de Estácio de Sá, em 1625, ela construiu uma igreja no bairro do Camorim, que aqui do lado é outro quilômetro, que aqui do lado são irmãos nossos, e do lado da igreja fez uma fazenda. E aí veio o primeiro grupo de pessoas para poder trabalhar aqui de forma escravizada. Aquilo, né, cara? O cara trabalhando, ficava mais no entorno. Primeira oportunidade que o pessoal tinha, fugia. Fugia para onde? Para essa mata que hoje o pessoal chama de parque. Mas antes de ser parque, era uma floresta que era o abrigo desse pessoal que fugia dessa fazenda. Mas essa floresta não era um lugar vazio. Né? Dentro dessa floresta, ela era habitada pelos índios tupinambás. Né? Então, os índios tupinambás tinham uma tábua muito grande, num bairro aqui próximo chamado Taquara. E o nome dessa tábua era Taiparicitiba. Né? Era uma tábua grande, tinha bastante indígena. E toda essa área hoje, o pessoal conhece como Zona Oeste, Praia, que é muito bonito de Janeiro, era a área de vida dos indígenas. Só que esses indígenas tinham um inimigo em comum, né? Que eram os portugueses e os franceses que estavam aqui presentes nesse território. Então eles começaram a acolher esses africanos escravizados dentro da floresta. Sendo que os africanos ficavam num lugar e os indígenas começaram a acolher. Dentro da distribuição de terra da família de Estácio de Sá, essa terra toda ficou para uma pessoa só. Neta dele, chama-se Vitória Costa de Sá. Ela herda toda essa terra e ela veio a falecer sem herdeiros. Então ela deixou em testamento para a Igreja Católica, para a Ordem dos Beneditinos, para o Mosteiro de São Bento. Então o Mosteiro de São Bento já assume toda essa terra, o engenho do Camorim, e com o engenho do Camorim e com a Igreja de São Gonçalo do Amarante. Alguns escravizados já tinham feito um acordo com a família de Estácio de Sá, né, para trabalhar e viver, né, dentro desse território. Mas quando a igreja assume isso tudo, a igreja tomou a terra de todo mundo. E aí as pessoas tiveram que renegociar. E aí a gente já encontrou essa documentação por escrito, né, lá nas escrituras do mosteiro. Tem um companheiro nosso aqui, companheiro deles também, que é um amigo, irmãozão mesmo, tá morando fora agora, mas a tese de doutorado dele foi sobre o território, né, o Júlio Dória, fantástico. Eu tive a oportunidade de estar com ele pesquisando também, assim, aprendi muito, né, acompanhando a pesquisa dele. E aí lá no documento do mosteiro a gente começou a encontrar, porque as pessoas que conseguiram fugir dessa fazenda, que já era da família de Estácio de Sá, e aí negociaram com o mosteiro, e aí teve as primeiras documentações que o mosteiro dividiu essa terra em gleba de terra. Ó, fulano de tal, escravizado, agora vai viver nessa terra aqui. Aí é para o livro de arrendamento de terra. Só que alguns irmãos nossos, junto com os indígenas, não concordaram.
porque eles achavam que eu sou indígena, quero uma terra. E você está me dando a terra que já é minha. E eu consegui fugir, vou ganhar uma terra. E o irmão que está escravizado. Então houve uma pressão em cima da igreja, que aí todo mundo falou, não, então o cara que está de escravo a ele tem que viver, parar de viver na senzala e vocês vão ter que dar um pedaço de terra para ele também. E a igreja falou, não, eu não dou não, arrendo. Então vai ter que arrendar para ele 50% do valor que arrenda para mim. E está tudo lá documentado. E assim foi feito. E eles têm 3 bairros, Camoinha, primeiro Engenho, depois do bairro do lado fizeram uma fazenda e eles queriam fazer a terceira fazenda. Então o povo se reuniu, os quilombolas com os indígenas, não deixava fazer. Quando eles vinham, nego pau neles. Quando eles vinham, pau neles. Aí eles tiveram que fazer um acordo. Aí, para poder enfraquecer a resistência, eles fizeram um acordo que eles iriam permitir que o indígena tivesse direito a morar numa terra dessa. Coisa absurda. Morar na terra que já é dele. Mas ele não poderia mais morar na aldeia. Ia ter que tomar conta da terra dele. E com isso eles dividiram a aldeia. O cara parou de morar na aldeia e foi morar numa terra dele. E na documentação eles param de chamar o índio de índio. Eles passam a chamar de caboclo da terra. Então quando você encontra na documentação escrito caboclo da terra, é índio. Isso está na documentação da igreja, isso nos anos entre 1700 e 1800. E aí começou a casar os indígenas com os quilombolas, com franceses que eles começaram a arrendar a terra para portugueses, para franceses, então misturou todo mundo aqui nesse pacote. O que acontece? Quando chegou em 1888, a história fundiária daqui é complexa. Veio a abolição da escravidão. Então, se aboliu a escravidão, ia pegar mal para a igreja ser dona de 3 fazendas e ter um monte de escravo. Então o que a igreja fez? Juntou isso tudo que tinha aqui, essa terra toda, e vendeu para um banco, chamado Banco de Crédito Móvel. Aí o banco chegou aqui e falou assim, ó, nós compramos isso tudo aí da igreja, isso aqui agora é nosso. Pô, mas nós fizemos um acordo com a igreja, cara, para morar aqui, a gente ia morando, ia pagando, e depois a terra, não. O acordo que vocês fizeram com a igreja acabou. Agora, se vocês quiserem, tem que fazer um acordo de novo com a gente. Pessoal, todo mundo muito humilde, falou, tá bom então. Aí, esse Banco de Crédito Móvel fez as primeiras cartografias desse território como um todo. Então, pegou aquelas grebas, fez o levantamento cartográfico e fez um carnê. Tu tinha que pagar durante 30 anos da terra que já era sua. Aí o pessoal pagou. Então, o cara acertou, arrendou, fechou com a terra para trabalhar por trabalho com a família de Estácio de Sá, perdeu para o Mosteiro de São Bento, fechou com o Mosteiro de São Bento pela mesma terra para trabalhar e pagar no trabalho, perdeu para o Banco de Crédito Móvel. Pagou durante 30 anos o Banco de Crédito Móvel pela mesma terra que ele já tinha acertado 2 vezes. E aí o Banco de Crédito Móvel deu uma carta de quitação para cada um. Muitos aqui ainda têm um carnê de pagamento e a carta de quitação. Aí o pessoal achou, agora tá bom, agora eu sou dono da terra. Quando chegou em 1974, o Estado falou assim, não, pô, agora essa área toda aí é parque. Mas como assim, cara? Como é que vai fazer parque? Não, agora é parque. E era o governo militar. E o povo não teve muito o que falar. É parque, acabou. Se falar muito, vai pra vala. Aí o pessoal, olha, tá bom. E aí que vem a pressão em cima da agricultura, que falaram que era parque, e o cara não podia mais plantar. Podia fazer tudo preservação ambiental, pode economia. E aí foi ficando. Aí muita da gente teve o êxodo, muita gente foi embora, não tem como viver. Então muitas das pessoas foram embora daqui por causa dessa pressão de parque. Né? Mas muitos que ficaram continuaram com o documento da terra. Né? Então é parque, mas se você não me pagou, não me indenizou, então tu é dono de quê? Tu não é dono de nada, pô. É meu, pô. Enquanto tu não vier aqui me pagar, pô, tem documento aqui. Né? Tudo direitinho. Quando chega em 2013, com a vinda dos grandes jogos para cá, Copa do Mundo, Olimpíada, o Estado falou assim, não, pô, aí é parque desde 74, então todo mundo que mora aí dentro invadiu, pô. É parque, o que vocês estão fazendo aí dentro? E aí que a gente entra na briga de comunidade quilombola. Aí com a ajuda das universidades, de vários professores, de várias pessoas, a gente falou, caramba, agora como é que nós vamos fazer? Aí os caras começaram a vir aqui e multar todo mundo. Quando tu mora dentro do parque, não pode construir esse parque, tu está multado. Por exemplo, a filha de Paulinho mesmo tem uma multa de 12 mil, porque estava fazendo uma obra em casa. Porra, é complicado. Aí o que a gente fez? Reunimos todo mundo, entramos na justiça, demos entrada na documentação toda, mas a gente tinha tanto documento, as evidências eram grandes, que aí veio os antropólogos, veio o historiador, a gente deu entrada em 2013, em 2014 já saiu o documento, certificação. Aí com a certificação
regularização, a gente fomos no governo do estado aqui, ó, pode parar, irmão. Para tudo. Ah, não, que não é assim. Não, agora para tudo. Aí, a partir de então, não teve mais multas. E a relação nossa com o Estado mudou. E a gente começou a andar pancada nossa do nosso jeito, porrada neles, entramos pro conselho do parque. Não, a gente quer fazer parte disso aí agora. Tudo que vocês decidirem agora, a gente quer saber. O que vai fazer, como é que vai fazer, onde vai fazer, a gente vai dizer se a gente concorda ou não concorda. Se não concordar, vai dar ruim. Não vai ter. Então, começou a mudar essa relação, a parte depois que a gente pegou só o certificado, e aí começou já a mudar essa relação. E aí a gente começou a bater o pé, falando, não, olha só, o parque não fez regularização fundiária. Então a gente mora aqui e a lei que existe para o parque não pode se aplicar, porque a terra é minha, eu tenho documento dela. E aí a gente começou a mudar a nossa fala, veio a mudança, através do entendimento, do conhecimento, de bater papo, né? E aí a história fundiária daqui, ela é mais ou menos assim, a gente ainda tem o documento da terra, todo mundo aqui tem o documento de terra. Mas aqui no Rio de Janeiro tem quilômetros que a gente tem documento nenhum, e não tem exatamente nada, né? Só o nome, né? Só o nome e o reconhecimento, ele não tem nada. Então a gente aqui acaba tendo uma condição, assim, fundiária até mais favorável. Mas existe no Rio de Janeiro uma instituição chamada Acrilerge, que é a Associação dos Quilombos do Estado do Rio de Janeiro. E junto à Acrilerge tem 55 comunidades quilombolas, né? E a Acrilerge é fantástica. A Bia, ela é do quilombo lá de Magé, né, a região metropolitana do Rio de Janeiro, é a atual presidente. Eles vêm fazendo um trabalho, fazendo essa pressão, mas no Rio de Janeiro existe uma pressão imobiliária e do governo do Estado muito grande para que se não dê os documentos, para que se não reconheça. Eles chegam ao ponto de tirar todos os funcionários do INCRA que tem que fazer esse trabalho, para o INCRA não ter perna para fazer. Hoje, o INCRA do Rio de Janeiro, ele tem 2 pessoas para cuidar só de quilômetros, de 55 quilômetros, fora as aldeias indígenas, fora a reforma agrária, fora tudo. Tiraram o carro dos caras, os caras não tem carro. Se para eles fazer uma vistoria, a gente tem que fazer uma vaquinha, a galera reúne para eles poderem ir lá. Ele trabalha numa salinha desse tamanho, ou seja, existe toda uma máquina pública que trabalha para não acontecer, para não deixar acontecer de forma alguma. Então, assim, existe um interesse muito grande na cidade do Rio de Janeiro que esses quilombos não sejam reconhecidos, né? E que não tenha essa titulação. Um quilombo igual do Cabinho, da Independência, que é um que tem a titulação da terra, ele só aconteceu porque a galera fez o que a maioria aqui está fazendo, com o apoio das universidades, faz a cartografia social, faz o laudo antropológico, faz tudo e deixa guardado. E aí, num apagar da luz, quando o garotinho saiu para ser candidato a presidente, que a Benedita entrou, Benedita da Silva, ó, vou ficar 3 meses, é agora. Benedita, vapo na caneta e foi. E foi o que deu para fazer. Mas assim, aqui no Rio tem essa pressão muito grande para que a coisa não aconteça, para que as comunidades não tenham essa certificação, porque tem lugares que estão numa área muito nova. Você imagina um quilombo que está no Leblon, no Rio de Janeiro, é o da Sacopã. O Luiz Sacopã é um dos caras que passou aqui muito sofrimento. Já teve vezes da justiça mandar prender o Luiz Sacopã dentro de casa. Polícia chegar lá, botar cadeado, fechar o portão do cara, e ele não poder sair, não poder comercializar, não poder fazer nada. E aí é ajuda dos amigos. Tá, deixa eu te interromper aí só um pontinho, entre os professores que estão aqui. Como é que vocês se sentem entre a cruz e a espada para querer ajudar ou facilitar esse povo menos desfavorecido e estar dentro dessa pressão institucional? Qual é a dimensão que vocês têm disso? Para quem pode estar aposentado e é o chamado concursado, ele pode estar mais seguro, mas quem está lá pelo momento que possa ser um tipo de um contrato, ou se ele ainda está na ativa, como é, professor, que vocês, por um pode falar por todo, mas não se queime, porque aquilo ali está lhe dando... Cuidado, você vai falar. Olha que você vai falar aí. Olha que você vai falar que Pois é, exatamente. Então eu queria que você desse uma pincelada na conversa dele, que eu estou ficando até curioso, por isso que eu disse para aqui para o meu genro, que eu queria saber como é essa relação de um lugar que é onde a gente achava que estava acima de nós do bem e do mal, mas temos, como dizer, o mesmo patamar. Bom, eu não tenho resposta para isso, sabe? O senhor me desculpa. Ah, bem. Aliás, eu vou dizer só uma coisa. A única resposta para isso está em 3 palavrinhas. Luta, organização
e movimento. Entendeu? Se tiver luta, organização e movimento, a gente consegue mudar isso. Sozinho eu não consigo fazer nada, não. Então, é nessa ênfase que eu estou, nesse tripé. Porque, historicamente, né, as instituições, a administração pública, ela sempre foi hostil aos mais pobres. Ela sempre atendeu uma demanda dos privilegiados. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia está mais sofisticado até. Está mais sofisticado. E eu acho que a única forma de enfrentar isso é aqueles que mais sofrem os problemas estarem organizados e articulados, que é um pouco que a gente está tentando fazer. Quando eu ouvi o senhor lá em Macapá, e quando o senhor me disse que é preciso uma organização, aquilo para mim foi suficiente. E Eu acreditei 100%. trabalhar em cima disso. Eu acreditei 100% no senhor. Agora, não é o sujeito que está estabilizado, que é estatutário, que não tem a necessidade De se envolver na sua. exata, que vai dar a virada nesse processo. É quem está na necessidade. E quem não está na necessidade tem mais é que ajudar. Ajudar, orientar por onde o caminho que foi mais fácil. Exatamente. Então, se por acaso nós estamos no nosso conforto, deixa os outros se ferrar, aí, meu irmão, é que esse tipo de gente vai querer. Exato. Então, você que quer fazer um trabalho nessa circunstância, você já tem que se preocupar que você pode estar passando por uma situação de risco para o seu futuro. Porque você pode estar se formando, mas vai fechar as portas para o seu emprego. Então, dependendo do TCC que você vai fazer, que eu estou sendo palco para muita gente, eu sempre alerto isso, cuidado do que tu vai escrever, porque tu tem a boa vontade de escrever para a sociedade ter um exemplo, uma noção das coisas, mas pode te encrencar no momento que vai sair da tua cabeça o teu desfecho para fazer o outro entender, porque são essas situações, porque não se confunde bala com baladeira, porque tem uma diferença muito grande. E nessa questão de quem escreve, fazer com que o outro entenda o teu raciocínio, meu amigo, é muito difícil. Eu não sou professor e estou me envolvendo numa área que não é minha de enxerido, mas eu estou, você, do teu linguajar, passar por uma palavra técnica e o cara triplicar aquela frase e querer te complicar. Vocês têm que ter muito esse cuidado e parabéns para os professores que estão do lado nessa situação de ver o sofrimento de que a gente já passou, que era escravo, e continua tendo um escravismo social clássico e sofisticado. A gente ainda está nisso. Eu acho que o papel da gente, assim como professor, é de estar junto, né? De caminhar junto, entendeu? É tentar, juntamente com vocês, abrir os caminhos, né? Entendeu? Quando eu estive aqui há 9 anos atrás, né, com um grupo de alunos, eles tiveram uma realidade que eles nem imaginavam, né? E levaram isso para o resto da vida, né? Depois vieram aqui outros alunos meus até e se identificaram com isso. Quer dizer, a nossa visita não ficou só nesse espaço, ficou também no espaço de vida deles. Entendeu? Esse conhecimento que eles tiveram aqui é importante para fortalecer o quilombo. Entendeu? Então acho que é isso, a gente caminhar junto. Entendeu? Porque é isso que vai fazer que a luta cresça. Né? Formar novas cabeças, digamos assim. Né? Entendeu? É uma nova estratégia, mano, que a gente pode fazer. Isso. Porque aquela velha, eles já passaram por cima. E já buscaram, meteram numa outra tomada por causa de dar o choque mais forte. Então você tem que pegar uma outra estratégia moderna para ver se a gente consegue ficar no patamar deles. E vocês que estão nessas incubadoras aí, vocês têm que ter o jogo de cintura de estar cautelosamente cuidando de nós, que somos menos favorecidos. Esse caso que eu vejo, que até pelo meu estado, eu tenho parente do Curiaú, do quilombo, que estão assegurado no governo municipal e estadual. Você acha que ele vai brigar contra o seu emprego? Ele não é burro, porque de lá que ele está comendo e está bebendo, então ele está tendo condição de comprar um carro. Por exemplo, o meu filho, ele é um quilombola hoje, para vocês terem um entendimento, é o único quilombola médico que nós temos na região do Curiaú, é ele.
conversando com o Leandro, que conhece ele muito bem. Então, de qualquer maneira, tu acha que ele vai lá para dentro do hospital, como ele está trabalhando num hospital no município, está no outro, ele vai trabalhar só com, como ele mesmo falou, com um doente quilombola? Ele trabalha com toda a classe. Então, como é que ele vai contar? Olha, você tem que seguir por esse caminho. E eu sempre dizia para ele, meu filho, te forma com medicina convencional, mas nunca te escreve da tradicional, da minha mãe, que era tua avó, que era pajé, ensinadeira, curadeira e parteira. Então, quando a doença não for para ti, indica para um pajé, indica para uma curadeira. Porque o que é para o médico curar, chegar num curador, ele vê o triplo, porque a doença do invisível não aparece no chamado de fazer como é que diz, um raio-x, essa coisa, não aparece. Então quem cura é pajé, é um curador, é um camarada que mexe com a planta, um benzedor. Então são esse tipo de coisa que esse povo às vezes não entende. Eles ficam leigos nessa situação porque não acreditam nisso, e tudo isso é uma relação do negro, do quilombola e do índio. São essas nossas raízes, nosso potencial, que é preciso nós preservar e assegurar. Não eliminar isso, porque uma coisa não se depara com a outra. Quando alguém diz, seu Sabá, me conta um pouco da cultura do Curió. O que tu quer saber da cultura conjunta ou o que tu quer da manifestação? Que são duas coisas. E aqui ninguém se separa. Tudo é uma coisa junto na outra, porque uma é ligada na outra e ninguém separa. Então o que vocês estão cuidando, querendo saber de mar abaixo, que a nossa raiz aqui é o batuque, tem uma diferença muito grande, estão misturando tudo. Então essa questão de fazer salada das coisas, para a sociedade nova, é bom, porque eles pegam tudo que eles jogam numa panela só. Mas para o povo antigo, que são os tradicionais, que são aquelas pessoas conservadoras, não. Eles querem uma coisa segurada ali e verificar como é o moderno hoje aqui. Não sei se eu estou dando para vocês entenderem. Tá ótimo. Assim, dentro do que o senhor falou, como novas estratégias, né, de ter apoio, né? Assim, no nosso caso aqui, a gente conta muito com o apoio dos professores, né? Por exemplo, o professor Adão teve aqui com os alunos do Pedro II em Niterói isso em 2015, né? Esse trabalho aí que eu faço aqui de receber escolas e universidades para um dia de aula aqui dentro, né? Que ministra um dia de aula. Começou lá em 2014 e com isso a gente foi fazendo amizade. Vamos fazendo amizade, conhece um amigo aqui, conhece outro ali, vai fazendo amizade. E aí às vezes a gente precisa de um apoio, de um auxílio técnico, e aí pô, vai naquele amigo, pô, eu estou com uma dificuldade aqui, o cara não, vamos por esse caminho. E a gente aprendeu, o que eu falo aqui, que a gente aprendeu com conhecimento a dar golpe. Nós aprendemos a dar golpe. Golpe no poder público. O que acontece? O conhecimento, o estudo trouxe para a gente outras formas de dar luta. Aqui era um lugar que não tinha ali, o senhor passou por aquela pracinha. Aquela praça ali em 2015, 2014, a gente, pô, não tem nada aqui para as crianças, não tem uma praça, tem um lugar, era um terreno baldio. E a gente pediu uma praça, e a prefeitura é um jogo de empurra. Como aqui é uma área do Estado, o Estado fala assim, o Estado não faz praça, quem faz praça é a prefeitura. A prefeitura, eu não posso fazer uma praça, porque você está pedindo uma praça dentro de uma área do Estado. E um empurrando para o outro. E aí o que o conhecimento traz, né? Então a gente passou a fazer parte do conselho gestor do parque, a gente começou a estudar o plano de manejo desse parque. E a gente descobriu no momento que esse parque ele tem uma verba carimbada para uso público. O que a gente fez? Mudou o nome do pedido. A gente não quer mais uma praça. A gente quer um equipamento de uso público do Parque Estadual da Pedra Branca. Aí os caras, pô, mas a gente não pode fazer. Então vocês vão ter que dar conta do dinheiro que está marcado para fazer isso nos últimos 5 anos. Acho que aí está melhor fazer a praça. Ou seja, a gente mudou a forma. É estratégia. É estratégia. O conhecimento, né, vai te trazendo outras formas de você chegar no mesmo objetivo. Por exemplo, a gente foi certificado em 2014, mas no mapa nós não existíamos. Agora, como nós vamos fazer? O IBGE nunca veio aqui. Nunca teve censo, nunca veio aqui. Isso até aí em 2015 nós pensamos, vamos fazer o seguinte, vamos submeter uma pesquisa sobre nós mesmos ao IBGE em Brasília. Já que nós fomos certificados e temos um documento da Fundação Cultural Palmares, então a gente tem que saber que a gente existe. Nós vamos mandar uma carta para lá, um ofício pedindo. A gente quer informações sobre quilombo, recém-certificado, Cafundá Astrogil. Daí eles desesperaram lá em Brasília. Aí mandaram um ofício para o IBGE mais perto para eles virem aqui fazer um censo rápido.
Aí chegou um carro do IBGE aí, não, que nós viemos aqui fazer um censo, porque estamos fazendo um pedido lá em Brasília sobre vocês, que legal, que vocês vão. Eu falei, meu chefe, é o seguinte, eu não estou querendo ser chato com o senhor, não. Eu respondo tudo que o senhor me perguntar aí, mas ó, o quilômetro começa no bico daquele morro lá. Termina lá embaixo. O senhor começa lá. Quando o senhor chegar aqui, eu vou lhe responder. Fora isso, eu não respondo, não. Pô, mas é longe. É longe. Eu ando, sei todo dia. É longe. Pô, mas vai demorar muito. É lógico. Vocês não vieram, nunca vieram aqui. Se vocês tivessem vindo antes, você ia saber. Pô. Ah, então nós vamos embora. Vamos embora. Aí depois voltar. Não, mas tem que ver a melhor forma. A melhor forma, só preparar uma equipe, vir para cá, passar uma semana aí. Eu não tenho problema nenhum. Nós andamos isso aqui tudinho. Mas o senhor vai ter que ir na casa de todo mundo. Que legal, cara. Pois é. Aí eles vieram, aí trouxeram, aí falaram, então o próximo censo é o agropecuário, nós vamos nos organizar. Aí eles vieram, nós ministramos uma aula de campo para eles, sobre comunidade quilombola, de como tem que fazer, como tem que receber, como tem que chegar na casa da pessoa. Eu, meu irmão, tu chegar com esse crachá aí, todo mundo aqui foi oprimido, rapaz. O cara vai te responder o quê? Não vai responder nada. Tá com medo de retaliação. O cara já acha Pois que é tá essa retaliação. questão que eu estou Entendeu? frisando para você, retirar de uma tomada de 127, mete uma de 220, começa a mudar a Aí veio o estratégia. censo quilombola, o censo agropecuário, nós andamos, fizemos um trabalho bacana. Aí, a partir daí, quando veio o censo demográfico último agora, foi fantástico. Foi outra relação. Por quê? Eles começaram a ter um outro ponto de vista. Mas se a gente não traça essas estratégias de chegar no meio dia aqui de forma diferente, se a gente submeter uma pesquisa sobre nós mesmos, a quem que a gente sabe que não tem nada. Então, são formas da luta, né? E o que o Adão falou, às vezes a gente tem que partir do entendimento de fazer uma formação. Eu penso muito no quilombo como algo de resistência e o quilombo ser agregador, né? Então eu digo que nós temos aqui vários quilombolas aqui hoje, que eles são quilombolas de coração, de luta, e são muito mais quilombolas do que muitos que nasceram aqui. É os caras que brigam por isso aqui. Se a gente ligar, meter a mão no telefone, os caras estão querendo invadir aqui. Isso virou um inferno. Na outra semana tem universitário, tem professor, tem advogado, está todo mundo aí. Recentemente teve uma tentativa de invasão da milícia aqui próximo, num dos núcleos familiares aqui. Nós nem botamos a cara. Pô, falaram que ia invadir, veio parque, veio polícia ambiental, veio aluno, veio estudante, veio... Aquilo estava entupido de gente, no dia que estava preto. O cara falou, rapaz, o cara desistiu. Falou, não, é problema. Então, e é meu outra irmão, forma, né, eu te de você... garanto, a gente procurando esses caminhos, através desses homens aí que estão querendo abraçar a causa, essa proposta que eu estou fazendo para o professor que trouxe a vocês, cutucar a Fundação Palmares para que haja essa interação de tornar voltar. Eu não sei quem está lá, se ele realmente se gosta de preto, porque nós já tivemos um lá que o comentário que não gostava de preto. Então, quem está lá, se ele pode ter essa sensibilidade de deixar nós voltar a se reunir para poder dar, porque nós vamos chamar alunos, está aí uma que está fazendo um trabalho, tenho certeza, se dizer, você vem servir café? Você vem? Não, o que eu não entendi, perdão. Se nós fizermos um movimento nacional, que chamar todo mundo assim de comunidade diferenciada, por causa de se reunir para discutir esse assunto e chamar vocês acadêmicos, professores e outras coisas, de outros lugares ali da onde, Formiga? das formigas, você viria para ao menos servir café para esse grupo? Claro. Então, nós não começamos a juntar a gente? Começa a juntar Então, o legado, meus amigos, eu acho que o primeiro ponto fundamental é cuidar de gente, porque o resto vem atrás. Muito bom. Isso Eu aí. tinha aqui, rapidinho, desculpe aí, estou pensando muita coisa aqui, ficou muito rico, muito potente nesse ponto. Eu tenho uma dúvida e uma pergunta. A partir do que, a pergunta é a partir do que eu vivencio, né? Que eu trabalho aí no Morro da Formiga. A dúvida é uma coisa bem simples, né? Eu quero saber quantas pessoas tem no Curiaú. Uma boa pergunta e não vou te responder, porque não me deixar na expectativa. Porque eu, quando falava de cadeira, eu tinha o controle. Hoje, nós não temos o controle mais, porque o direito de ter o controle disso é a associação de moradores. E a associação de moradores é um problema que eu não quero entrar no mérito. Imagina. Agora, deixa eu te falar, como é que o Leandro está sabendo, já teve um pouco de tempo lá, se o camarada tem uma casa de veraneio, ele fez uma linda casa lá, só vem final de semana, volta, só vem quando tem uma festa tradicional lá, volta e a casa está lá fechada. Tu não sabe se ele realmente é um morador
ou se ele é um forasteiro, ou se realmente ele é um familiar. Então é aquele que entra e sai, tu não tem controle sobre ele. Pelo menos se eu contar, se nós tínhamos na época 3.000 e poucas pessoas dentro do quilombo morando, a minha filha saiu de lá. O meu outro filho saiu de lá. Já diminuiu, não já? E dezenas e centenas de pessoas que estão se deslocando por outro lugar. Você vai dar uma precisão? Não dá. Então quem deve ter essa situação, como o menino está falando, que nós fizemos um documento pedindo lá para o IBGE, que o rapaz era meu, o superintendente era meu amigo, nós fazia parte de um conselho lá. Ele disse, seu Sabá, nós não vamos fazer o censo só do Curiaú, porque o censo vai ser nacional. Então, de qualquer maneira, só se viesse um pedido lá do Congresso Nacional para fazer só de vocês. Porque o nosso dever aqui é de fazer o censo em nível de Estado. Então, de qualquer maneira, nós não podemos estar fazendo só do Curiaú, porque isso aí, a verba não é para isso. Então, de qualquer maneira, é ele que tem esse controle, porque quando saiu depois do censo, dizendo quantos negros tinham no Amapá, nós se surpreendemos que era como um menino pesquisa, que você tem o direito de pesquisar pelo telefone, estava sobressaindo dos brancos que estão lá. Então, são esse tipo de coisa que você não tem precisão, meu irmão, de nada. Eu ainda disse para o Leandro, e disse para o Bertone e para a Cíntia, às vezes o censo, às vezes ele tem um pouco de ilusão para muitos. Porque tem um lugar lá no Curiaú que eles nunca foram lá, como tu está dizendo, que é do outro lado do rio, chama de passagem, eles não vão lá, porque tem que ir de canoa, ninguém vai levar, porque eles querem que a gente leve de graça. Se eles estão sendo pagos os caras para fazer, ninguém vai levar eles de graça, e eles não querem pisar na lama, eles não querem ir para dentro do mato. Tá, aí eles andam com uma maquininha, aí se tu der na tua casa de um parente do outro lado aqui, tu sabe quando a pessoa está lá, se o cara quiser falar por ser bobo, dizer, não, lá mora o Marivaldo, mora fulano de tal, Aí o cara já passa. já está fazendo ali, ele está viciando, meu irmão. Um senso mentiroso, porque ele tem que dar o coisa, mas ele não foi lá. Então ele está sabendo pelos outros, mas se houve alguma omissão de alguém disser, não, lá só mora o Marivaldo com a mulher dele, e cadê o filho dele, se ele não disse? Então são esse tipo de atitude que às vezes tem muita coisa na tecnologia que é mentirosa, eu falo assim. Essa é a dúvida agora. A pergunta é a seguinte, sobre estratégia de conhecimento. É porque eu, lá no Morro da Formiga, né, procuro muito trabalhar com coisa de jovens e crianças. Já de algum tempo, começou com a coisa da cultura, com folia, passou pela coisa do socioambiental com o projeto Formiga Verde, que tem a ver com questões ambientais, e agora um projeto de educação chamado Quilombo Literário, sempre voltado para a coisa de crianças e jovens. Então, no que diz respeito à estratégia, né, vocês lá no Curiaú já tem alguma coisa assim em curso que está sendo feita, que está dando resultado, no sentido de envolver, né, as crianças e os jovens nas ações, nas atividades, nas propostas dentro do quilombo, para que ele possa se fortalecer, para que ele possa sobreviver da melhor forma possível, para que as crianças se entendam, né, tenham conhecimento de que são quilombolas, lá no meu caso, de que são moradores de morro, e que eles estão numa luta que está em curso e que eles precisam ter a estratégia para que essa luta seja travada da melhor forma possível e que a gente possa resistir, né, às muitas violências que a gente sofre desde sempre. Vocês têm uma coisa já assim com as crianças lá? Deixa eu te falar de cadeira. Lá no Curiaú, a cada mês tem curso para tudo que tu imagina. Curso dado do setor público para melhorar a qualidade de vida e qualidade de emprego e renda para a comunidade. Inclusive nós saímos de lá, a Celina e a Cíntia, a Celina estava botando na rede social lá do grupo Mãe Venina, que estava lá escrevendo um curso para as mulheres e estava sobrando vaga. Então isso aí, nós não temos reclamação. Agora, aonde vai dar, é que tu deve perguntar, aonde vai dar tudo isso? Às vezes não dá em nada, porque dezenas e dezenas de cursos que fazem lá, já direcionado a determinadas situações, tem aquele oba-oba, aí vai, depois o negócio enfraquece. Porque o que pode ser feito, é uma coisa que deve ser imposta em tudo quanto é lugar, tem que ser uma coisa sustentável. E projeto, às vezes ele tem que ter um início, um meio e um fim. E no momento que se você só dá o início e ele não tem recurso, ou então uma continuidade do meio e deixar o fim, se procurar os seus caminhos, aí vem o fracasso. Então, uma outra situação. O que vem de fora para dentro, ele tem dois propósitos.
Tu entende o que é de fora para dentro? Ó, as propostas vêm de lá da secretaria ou das coisas para dentro da comunidade. Olha, nós vamos dar isso aqui para vocês. Será que ele está atingindo a aptidão de quem vai fazer? Não está dando, às vezes, o direito de você estar se inserindo numa coisa que você está lá só porque foi o oba-oba. Tu sabe o que é oba-oba? Sei. Tá. Então são esse tipo de atitude que às vezes que dá errado. Deixa eu te mostrar uma outra relação. Leandro sabe disso, eu estava já falando com esse professor aqui. Aí a escola do Curiaú, que está se chamando Escola Quilombola do Curiaú. Sou o único que bate de frente e bota no jornal. A escola não é quilombola. A escola é do governo, ela está no quilombo. Porque não fomos nós que construímos, é o governo que controla e é o governo que dita a regra. Inclusive, se tu for hoje, que eu não vou te dar com precisão, que não é a minha alçada de me envolver nisso, mas a metade dos alunos que estão lá estudando, a metade vem dos bairros próximos e de outras comunidades mais distantes lá da vizinhança, que estão lá dentro da escola do José Bonifácio do Curiaú. E o que eu sempre batia na frente, por isso que a escola lá, ele não tem boa relação comigo. Porque eu sou franco, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu falo o que quero, e às vezes dói em quem fica chateado. Por que razão? Porque quando vem um projeto para o quilombo do Curiaú e para os quilombolas, filhos do Curiaú, quando é serviço público, tem que atingir. Você pode dar uma ajuda? Só coisa. Se o projeto vem do setor público para a escola, tem que atingir a todos, meu irmão. Porque é para a sociedade no geral. Agora, quando é direcionado para o quilombo, é só para os quilombolas. Mas quando vem do setor público, não. Ele vem para generalizar para todos. Então, todos têm que abraçar. Só que aqueles que são forasteiros, que não estão lá pelo passar de chuva, se eles se aproveitam do momento de um projeto desse, ou de um curso desse, ou seja qualquer outra coisa que venha na direção para todos, no momento que ele sai dali, acabou para eles. E aí o povo que fica lá, fica a ver navio. Vou te mostrar um exemplo bem claro. Saiu em rede nacional quando criaram lá pelo uma pessoa que trabalhava no bombeiro lá, e era da alta cúpula lá do bombeiro, levou a orquestra para lá, para ensinar, fizeram uma oficina e depois fez o curso de instrumento para os meninos. E esses meninos começaram a ficar habilitados, mas só que não era só para os filhos do Curiaú, era para os alunos da escola. E obviamente que os alunos da escola, como eu estou dizendo, era generalizado, que era para todos os que eram mais capacitados para pegar instrumento. Então tinha gente de Macapá, tinha gente lá de outra comunidade mais próximas e tinha os meninos do Curiaú fazendo treinamento e curso desse instrumento que botaram a orquestra quilombola. E eu sempre dizia, essa orquestra não é do Curiaú, essa orquestra tem um dono, e esse dono é o fulano de tal que trouxe isso para cá. O instrumento foi tudo ele que fez. No projeto Brasil Quilombola, houve muitas portas abertas. Então, no momento que ele leva aquilo para lá, houve apoio tanto estadual como federal para isso aí. E aí ele se engrandeceu e o pessoal ficaram maravilhado, mãe, pai e os meninos ficaram entusiasmados com aquilo. Fizeram uma amostra lá, que os meninos já estavam aptos para tocar o instrumento, levaram até o próprio governador para ver. Foi uma maravilha, encheram a quadra lá para ver os moleques tocando. Que depois disso, quando ele viu que os meninos já estavam mais ou menos habilitados, o cara pega os instrumentos tudo, que estava na mão dos moleques, leva para um outro bairro, os moleques ficaram assim, ó. Vai lá para ver se tem orquestra. Então aquilo não foi o chamado Troia, o cavalo de Troia? Foi. Então são essas coisas que eu estou dizendo para vocês, falam de cadeira, que nem tudo que parece é, nem toda propaganda que você vê, meu irmão, acredite na prática. A mesma coisa que eu vi o Rio de Janeiro por televisão, eu estou vendo hoje, as coisas são totalmente diferentes. Não sei se eu te respondi alguma coisa. Sim. Excelente. Bom. Belíssima resposta. Gente, vocês estão no sol, o Leandro, eu estou gastando o tempo dele, nós temos um compromisso da tarde, está aqui no meu relógio, meio-dia, uns trocados. Vamos Eu lá pro... tenho uma outra, vocês têm mais outras coisas? Não, vamos ali, nós vamos na casa do Paulo, que lá na casa do Paulo que ele está fazendo, a esposa dele está fazendo uma comida lá pra gente arrumada. Nós vamos lá conhecer a casa do Paulo, né? Conhecer a casa do Paulo, o espaço onde eu fui para almoçar.
Agora, eu queria levar o senhor ali para mostrar um negócio seu. A minha avó, a Estojildo, que ela dá nome ao Quilombo, porque ela fundou aqui nesse espaço aqui, em 1934, um centro espírita, chamado Centro Espírita Pai Tertuliano. E aí o que acontecia? Vamos imaginar que em 1940 aqui não tinha nada, já não tem muita coisa, não tinha farmácia, não tinha hospital, não tinha nada. Tudo resolvia em casa. Criança nascia em casa, remédio era feito em casa, tudo era feito em casa. E meu avô, Celso, ele psicografava a receita com ervas da Mata Atlântica. Então a pessoa chegava aqui, ele vai no mato para pegar, para tal, fazer isso. E minha avó, junto com as outras mulheres daqui, o que elas faziam? Como era distante com a parteira e correndo lá quando a criança nascia, quando a mulher estava grávida, ela já vinha para cá, para casa de Astrogildo, e já ficava aqui. Porque quando a criança nascia, a mulher já estava aqui. E aí, nascia criança, 7 dias depois, naquela época tinha o tempo do resguardo. Né? A mulher ficava ali naquele resguardo para você cuidar da outra mulher. Aí, por causa dessa coisa que acontecia aqui, a Astrogilda ficou uma mulher muito conhecida por ser parteira e por ser bezedeira, que ela é bezedeira. E aí, quando a gente foi fazer a certificação de quilombo, a gente resolveu fazer uma homenagem. Então, o Quilombo Cafundá Astrogilda, o nome ele é uma homenagem a uma localização geográfica. Os beneditinos já chamavam aqui de Morro Redondo do Cafundá, porque aí é o rio Cafundá. Então, dentro de Vargem Grande, o quilombo fica onde? No Cafundá. E qual é a pessoa representativa? É a Astrogilda. Mas quando chegou em 1964, meu avô faleceu. Ele, além de psicografar, fazer a receita, ele também fazia as preces. Fazia a prece. Meu avô saía daqui com aquele chapelão preto até para rezar a roça dos outros. Ô Celso, vai lá que a roça não está dando mais, botaram os olhos grandes na minha roça. Aí ele ia lá rezar a roça, fazia a prece para a roça, para poder a roça poder voltar a produzir. Aí, quando meu avô faleceu, aí o guia espiritual daqui, que era um preto velho, o Tertuliano, falou assim, ó, gente, eu vou me afastar, junto com toda a egrégora dos caboclos que tem aqui, porque eu prefiro me afastar e manter aí esse lugar de acolhimento, com esses benzimentos e oração, do que eu ficar aqui e a pessoa que faz as orações não está mais aqui. Então vocês não vão saber lidar com isso. E ele se afastou, só que ele falou assim, eu quero que vocês guardem todo o material dessa época, tudo que diz menção nessa época. Porque um dia na vida de vocês isso vai fazer toda a diferença, porque esse material é a história de vida de vocês. E um dia, se necessário for, a gente vai voltar a fazer esse trabalho. E aí, aquela capelinha, que às vezes tem lugar que tem, né? Aquela capela com as imagens, com tudo, aí nós guardamos tudo ali, aí é uma sala de memória. Se o senhor veio de tão longe, eu queria levar o senhor lá para o senhor conhecer nossa sala de memória. Não é um museu, é uma sala de memória que tem as imagens, a capela da época, do tempo que minha avó era benzedeira aí. Pois é, meu irmão. A minha mãe também era pajé. Com isso, o João